Os 4 rios do Éden marcaram uma época em que o mundo era novo e cheio de sussurros divinos, um lugar de beleza incomparável e paz, um paraíso chamado Jardim do Éden. A Bíblia nos apresenta este jardim da perfeição no livro de Gênesis, o primeiro livro de suas páginas sagradas. Foi aqui que a história da humanidade começou, com a primeira respiração de Adão e Eva, as primeiras almas formadas pela mão de Deus. E então plantou um jardim no Éden, no Oriente, e ali colocou o homem que ele havia formado, disse o Senhor. Com essas palavras, imaginamos uma terra abundante em esplendor, uma tela divina pintada com os tons mais vibrantes de verde e as cores mais brilhantes das árvores frutíferas, no meio das maravilhas do Éden. Deus criou toda a variedade de árvores que eram agradáveis à vista e boas para alimento. Era um lugar de provisão e beleza ilimitadas, onde cada necessidade era antecipada e atendida pela mão de Deus. No centro do jardim ficavam 2 árvores extraordinárias. A árvore da vida, com a promessa de continuidade eterna, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, como símbolo do decreto divino e do limite estabelecido por Deus. O jardim não era apenas um local de moradia, mas também uma fonte de águas vivas. Do Éden fluíam 4 rios, canais de graça que regavam o jardim e levavam o potencial do paraíso aos cantos mais distantes do mundo antigo. Esses rios, cada um com seu nome e história, se tornaram a vida das terras além dos arredores do jardim, nutrindo civilizações e marcando os caminhos da jornada humana inicial. O Éden não era apenas um pedaço de terra, mas um reflexo do plano perfeito de Deus, uma representação terrena do próprio céu. Era um santuário, onde os primeiros passos da humanidade foram dados, um jardim divino, onde a vida em sua forma mais pura foi experimentada e onde as primeiras escolhas da humanidade foram feitas, sob a sombra e o brilho do mundo criado por Deus. A fonte dos rios, o Jardim do Éden, foi o berço da vida ocupado pelo primeiro homem e mulher, Adão e Eva. Os textos sagrados, especialmente no livro de Gênesis, falam desse paraíso com um rio que sustentava sua vida. Um rio saía do Éden para regar o jardim, e dali se dividia formando 4 rios. Este rio cristalino fluía da presença de Deus, cheio de vida e vitalidade. Era a artéria através da qual o pulso do paraíso era sentido. A partir dessa fonte singular de vida, ocorreu uma divisão notável. Do único fluxo que regava o Jardim do Éden, surgiram 4 rios, cada um abrindo caminho pela terra, destinados a se tornarem os 4 lendários rios. A identificação dos 4 rios. O primeiro rio era o Pison, que fluía com graça por toda a terra de Havilá. Um rio saía do Éden para regar o jardim e, saindo dali, dividia-se em 4 braços. O primeiro, chamado Pison, percorre toda a terra de Havilá, onde há ouro. Gênesis 2. O Pison não era apenas um rio, mas uma fonte de riqueza, serpenteando pelas terras com um ouro tão puro e brilhante que parecia como se as estrelas tivessem caído para descansar sobre a terra. Não só ouro, mas também uma resina aromática perfumava o ar com um aroma tão doce que parecia capturar a essência da alegria. Ônix, precioso e profundo, embelezava a terra, um tesouro entre tesouros. O segundo rio era o Guion, que também seguia seu curso por toda a terra de Cuxi. Mesmo que a Bíblia não fale muito sobre coisas extravagantes como as de Havilá, o rio Guion era ainda muito importante. Ele fornecia água para os lugares por onde passava, e essa água era como uma linha de vida, conectando todas as plantas, animais e pessoas que viviam ali. O terceiro rio era o Tigre, ou Hiddekel, como também é conhecido. O nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que corre pelo lado leste da Assíria. O Tigre, um nome familiar para muitos até hoje, flui ao lado da terra da Assíria. Suas correntezas são fortes e sua presença é inegável. Este rio testemunhou de tudo, desde altos e baixos na vida das pessoas até grandes impérios que surgiram e caíram. Mesmo agora, é muito importante para os países pelos quais passa,
pois é como a estrada principal da vida para eles. Por último, o quarto rio é o Eufrates. A Bíblia simplesmente afirma: o quarto rio é o Eufrates. O rio Eufrates é famoso por si só, com uma longa história e parte de muitas histórias e lendas. Ele ajudou muitas pessoas e civilizações, fornecendo água. Foi usado como fronteira, um lugar para atravessar de um lado para o outro, e como um sinal de vida em uma área que passou por muitos tempos difíceis. O nível da água do rio Eufrates recebeu muito interesse renovado após secar em alguns trechos ao longo dos últimos anos. O nível da água do Eufrates diminuiu significativamente, e algumas pessoas rapidamente apontam o esgotamento do leito do rio como cumprimento das predições sobre o fim dos tempos encontradas na Bíblia. O rio Eufrates, ao longo de parte da área do Crescente Fértil, é um ponto de referência significativo nas Escrituras e um recurso valioso no Oriente Médio, já que atravessa Turquia, Síria e Iraque. A Bíblia se refere a este rio mais de 50 vezes. O livro de Gênesis nos apresenta este rio pela primeira vez, e a região-chave no Oriente Médio é referida como o Crescente Fértil, uma faixa de terra fértil que se estende desde o rio Nilo, no Egito, até as planícies em torno do Tigre e do Eufrates, na antiga Mesopotâmia, que significa entre rios, em grego, meso, meio e potamos, rios. Esta área passa pela terra de Israel em direção nordeste, onde os rios Tigre e Eufrates mencionados na Bíblia são os mesmos rios que existem hoje. No entanto, vale ressaltar que até mesmo uma inundação localizada pode mudar o curso de um rio, e a inundação que ocorreu durante o tempo de Noé estava longe de ser um evento localizado. Como resultado, é difícil dizer com certeza onde o Jardim do Éden estava localizado. Após o dilúvio, a Terra passou por mudanças massivas, incluindo uma mudança radical em sua paisagem. É possível que o rio Eufrates pré-dilúvio mencionado em Gênesis não exista mais. No entanto, conhecemos rios modernos como o Tigre e o Eufrates hoje, porque Noé e seus filhos os nomearam em relação aos rios pré-diluvianos conhecidos. Pode ser que os rios atuais chamados Eufrates sejam apenas nomeados da mesma forma que Belém, na Pensilvânia, é nomeada após a cidade na Judéia. Portanto, poderíamos nos referir a este como o primeiro rio Eufrates. Em Deuteronômio 1, Deus promete dar aos israelitas toda a terra entre o Eufrates e o mar Mediterrâneo. Em Isaías 8, o profeta Isaías usa o Eufrates como símbolo do Império Assírio que ameaça invadir Israel. Há duas passagens na Bíblia que prevêem o eventual secamento do rio Eufrates. De acordo com a Bíblia, o rio Eufrates secará como parte dos 7 julgamentos em Apocalipse. Este evento está previsto para preparar o caminho para um rei. O rio Eufrates é mencionado em Apocalipse 16, que é considerado a seção que fala sobre o futuro próximo. O secamento do rio Eufrates parece estar no futuro próximo. Este esgotamento não é apenas um fenômeno climático, mas parece ser orquestrado divinamente como parte dos eventos que levam ao Armagedon. Sob o Anticristo, a maldade do homem atinge o ápice e é confrontada com a ira de Deus. O 7º trompete convoca os 7 julgamentos. O 6º julgamento, o penúltimo da tribulação, é o esgotamento do rio Eufrates. Os romanos acreditavam que o rio Eufrates servia como defesa inexpugnável contra os impérios localizados mais a leste. Naquela época, ele se estendia por um total de 2.900 quilômetros de comprimento e variava de largura entre 300 a 1.200 metros. Grandes exércitos do leste, incluindo os da China, Índia e Japão, podiam mover-se para o ocidente com relativa facilidade, uma vez que o rio Eufrates secasse e se transformasse em uma estrada. Algumas especulações surgem sobre o motivo pelo qual esses exércitos do leste viriam para o ocidente. Alguns pensam que é uma resposta a uma figura global conhecida como o Anticristo, baseada na Europa. No final, eles se envolveriam em combate com Deus. A seguir, os reis da terra se reuniriam em um lugar chamado Armagedon. E aqui está. O secamento do Eufrates está conectado a uma grande guerra. Se o rio Eufrates não estiver mais lá, os governantes das terras orientais terão mais facilidade para atacar o Anticristo no momento em que chegarem.
O maior conflito na história da humanidade começará. Tanto o Eufrates quanto o Tigre forneciam água para a cidade de Babilônia. Ambos os rios estão completamente secos neste momento. Será que estamos vivendo atualmente os eventos que Jeremias profetizou que aconteceriam? Deus prometeu que sua espada de julgamento viria contra o povo da Babilônia, seus príncipes, sábios, adivinhos, guerreiros, até mesmo seus cavalos e carros de guerra. Quanto à visão de João de que o Eufrates secará, isso terá um cumprimento futuro. O atual esgotamento do Eufrates não está relacionado à profecia de Apocalipse 16 por essas razões. O sexto julgamento vem perto do final da tribulação, antes do surgimento do anticristo ao poder. Não estamos na tribulação agora. De acordo com Apocalipse 18 e 17, Babilônia fará uma quantidade significativa de negócios por navios nos tempos finais. Isso indica que os rios naquela região estarão livres em seu fluxo durante a tribulação, pelo menos por um tempo. Quando chegar o momento da batalha do Armagedon, o rio Eufrates secará. O nível atual da água do Eufrates não tem nada a ver com Apocalipse 16, que ainda não aconteceu. Esses 4 rios, Pison, Gion, Tigre e Eufrates, serviram como lifelines do Éden, conectando este jardim divino ao resto do mundo. Eles eram mais do que simples corpos de água, eram símbolos de provisão, beleza e interconexão de toda a criação. Mesmo agora, quando o Éden é passado, os rios nos lembram de um paraíso onde a humanidade começou, um jardim onde tudo estava em harmonia e a vida fluía tão livremente quanto os rios que dançavam por ele. Por meio disso, a importância desses rios é como um exemplo brilhante de quão bondoso e amoroso Deus pode ser. Era um lugar perfeito onde a vida começou e se desenvolveu. Na Bíblia, a história do Gênesis nos diz que o Éden não era apenas um belo jardim, mas também o centro de onde os rios fluíam para fornecer água e vida para o mundo todo. Esses rios não eram apenas correntes de água, eram como caminhos importantes que ligavam o céu à terra e uniam coisas do espírito com coisas que podíamos tocar e ver. Gênesis 2 pinta uma imagem vívida. Pense nos rios no jardim do Éden, não apenas como água para as plantas, mas como portadores de vida que transformaram as terras próximas em lugares férteis, onde muitas coisas poderiam crescer e viver. Esses rios espalharam a bondade do Éden, levando comida e água para lugares onde as pessoas poderiam usá-los para criar fazendas e iniciar cidades. Foi assim que as pessoas começaram a construir o mundo. Quando a Bíblia fala dos rios no Éden, não está apenas contando um conto de fadas. Ela conecta esse jardim especial ao mundo real que as pessoas daquela época conheciam muito bem. Os rios mencionados, como o Tigre e o Eufrates, eram rios grandes reais que davam vida a lugares ao redor onde as pessoas viviam. Ao falar sobre esses rios que todos conheciam, a Bíblia está dizendo que a beleza do Éden faz parte do nosso mundo, como um pedaço escondido do céu. Pense nisso. É uma ideia muito profunda. Que a água sagrada de um lugar celestial foi destinada a trazer vida para pessoas em todos os lugares. Quando você ouve os sons dos rios, é como se pudesse ouvir um pouquinho do céu, nos lembrando que, mesmo que Adão e Eva tenham deixado aquele jardim perfeito há muito tempo, eles levaram consigo um pedacinho especial dele. Essa mesma água ajudou a construir grandes países e permitiu que todo tipo de vida crescesse. Os rios do Jardim do Éden na Bíblia são mais do que apenas um pequeno detalhe na história de como o mundo foi feito. Eles nos mostram como tudo o que Deus criou está conectado, incluindo nós e o mundo ao nosso redor. Os rios nos contam algo que toda cultura entende. A água é super importante, é como um presente especial de Deus que ajuda as coisas a viver, crescer e serem felizes. Cada rio tinha seu próprio mistério e propósito, nutrindo diferentes partes da terra e dando presentes à terra por onde fluíam. O Pishon circundava uma terra rica em recursos, um testemunho da provisão e abundância de Deus. O Gion corria por terras desconhecidas, um portador silencioso de vida para lugares distantes. O Hiddekel, conhecido hoje como Tigre,
corria testemunhando o crescimento das civilizações. O Eufrates, amplo e poderoso, tornou-se um berço de impérios. Esses rios, embora nascidos da mesma fonte, nos lembram que de um surge muitos, cada um único em sua jornada e destino, mas conectados pela mesma origem. Eles contam uma história de diversidade e unidade, uma narrativa do desdobramento da vida de uma fonte divina singular. Assim, o Rio do Éden e seus 4 afluentes serviram como artérias de vida para o jardim e o mundo além, sustentando a criação e fornecendo caminhos para a conexão e crescimento. Este foi o presente das águas do Éden, um testemunho do equilíbrio e da ordem estabelecidos desde o início dos tempos. E à medida que esses rios fluíam daquela única fonte, sussurravam uma verdade que está no cerne de toda a existência, que de um vêm muitos, da unidade vem a diversidade, e do Criador flui a vida em suas inúmeras formas. Depois do Éden, depois que Adão e Eva foram expulsos do belo jardim do Éden, o mundo além de suas fronteiras deve ter parecido áspero e implacável. Eles tiveram que lidar com as consequências de suas escolhas, uma vida de trabalho árduo, Gênesis 3. Os rios do Éden continuaram fluindo como um suave beijo de despedida de Deus para as pessoas, lembrando-nos do paraíso onde vivíamos. O Senhor Deus levou o homem e o colocou no jardim do Éden para trabalhar nele e cuidar dele. Adão e Eva eram os cuidadores do paraíso, mas agora tinham que lidar com um solo menos acolhedor. No entanto, os rios permaneceram como uma conexão geográfica e simbólica ao Éden, e o rio saiu do Éden para regar o jardim e a partir dali se dividiu e se tornou em 4 partes. Essa imagem sugere uma intenção divina de que a essência do Éden deveria se espalhar pelos cantos da terra, apesar de a humanidade não poder mais habitar lá. O fluxo desses rios pode ser visto como uma metáfora para a graça abundante de Deus, que dá vida e alcança sempre. Assim como as águas do rio fluíam continuamente, a graça de Deus continua a fluir em direção à humanidade, oferecendo sustento e esperança mesmo após a queda. Depois que Adão e Eva deixaram o jardim do Éden perfeito, entraram em um mundo cheio de desafios, mas os rios continuaram fluindo, assim como faziam no Éden, mostrando que Deus ainda estava com eles. A terra de Sodoma é dita ser bem irrigada, assim como o jardim do Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto a córregos de água, a qual dá seu fruto na estação própria e cujas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prosperará. Uma árvore junto a um rio tem uma fonte contínua de água, nunca murchará porque está sempre recebendo o que precisa. O homem justo dá frutos, assim como as árvores no jardim. O fruto vem naturalmente da árvore porque está plantada junto a rios de água, está habitando em uma fonte de vida. Não há árvores estéreis no pomar de Deus. O caminho dos ímpios não é assim. Salmos 1 e 4. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Intrinsecamente sem valor, mortos, sem utilidade e facilmente levados embora. Há uma grande diferença entre uma árvore e a palha. No paraíso celestial, há um rio infinitamente superior a estes, pois é um rio da água da vida, não saindo do Éden como este, mas fluindo do trono de Deus e do Cordeiro, um rio que alegra a cidade de nosso Deus. Apocalipse 22. E ele me mostrou um rio da água da vida, tão claro como cristal, que vinha do trono de Deus e do Cordeiro. Salmos 46. Há um rio cujos riachos alegram a cidade de Deus, os lugares santos do Altíssimo. Esses rios recebem nomes específicos que correspondem a nomes de rios conhecidos, quer na modernidade ou na antiguidade. No entanto, os nomes desses rios não podem ser usados para determinar o local do Jardim do Éden, pois o dilúvio mudou drasticamente a paisagem da terra e apagou esses rios. Pai Celestial, em momentos como este, buscamos sentir sua presença tão intimamente quanto os rios estavam no Jardim do Éden, trazendo vida a todos os lugares. Ajude-nos a lembrar que você nos dá coisas mais valiosas do que dinheiro, como bondade e aprendizado. Mantenha-nos seguros como um círculo ao nosso redor e nos ajude a permanecer no caminho certo.
Dê-nos a coragem de continuar mesmo quando as coisas ficarem difíceis. Assim como um rio continua fluindo, não importa o que esteja em seu caminho. E como um rio profundo, nos conceda muita sabedoria para fazer boas escolhas. Ajude-nos a trabalhar juntos, cuidando do mundo e amando os outros, fazendo com que você se orgulhe de nós. Obrigado por nos dar vida e tudo o que precisamos, por nos limpar e nos fazer novos novamente. Por favor, nos ajude a permanecer perto de você, sentindo seu amor o tempo todo. Em nome de Jesus, amém.